Deputado bolsonarista perde debate e abandona podcast ao vivo após passar vergonha. Tá bom, fala aí o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. Minha primeira pergunta trata do recorde de homicídios. Então, em Lula 1, a gente teve 196.140 homicídios, Lula 2, 192.494, Dilma 1, 227.722, Dilma 2, junto com o Temer, 244.557. Durante o governo Bolsonaro, 166.409. Números agregados de homicídios nos diversos governos que você citou, tem que levar em conta um elemento. O elemento é a Covid, a pandemia durante o governo Bolsonaro. Em todos os lugares do mundo, houve queda dos números de homicídio por conta da Covid. A pandemia provocou um enorme crescimento, especialmente no Brasil, com 700 mil mortes, dada a política irresponsável do governo Bolsonaro naquela época. Provocou um enorme aumento das mortes em função da Covid-19, mas a Covid-19, pela retração da circulação social, provocou uma queda dos homicídios no mundo inteiro. Então é necessário levar em conta esse elemento na sua comparação de dados. Você mexeu no burro? Olha! Vale ressaltar, galera, que se o Bolsonaro tivesse sido a favor do fique em casa, o número de criminalidade poderia ter diminuído muito mais, porque ninguém teria furado a pandemia. Bebe água, Bilisque, que hoje você vai precisar. É bizarro. Vida do processo legal é bizarro. E o engraçado é que o debate não tá acontecendo só entre eu e você, né? Tá entre eu, você e a sua assessoria. É isso que é interessante, né? Eu queria que você permanecesse com o debate entre eu e você e não com terceiros ali que estão matar. Isso daí é roubar, né? O debate aqui é entre Paulo Bilinski e Breno Altman. Então, beleza. O que eu tô querendo dizer é isso. Você tá ali, olhando aqui... Pensa que tá perdendo, aí começa a apelar, você tá roubando. Tinha que ser o nosso querido Pete Bitoca Bilinski. Olhando ali pra jogar alguma informação nova, mas né? Sem motivo nenhum. Por quê? Porque o STF não é mais uma corte constitucional, é uma corte de perseguição política. Somente isso. Se você assume o contrário, aí a sua definição de ditadura tá bem distorcida. Ditadura foi o que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de terror de Estado. Mais de 500 brasileiros perderam a vida e muitos desses brasileiros jamais tiveram seus corpos recuperados. Estão entre os desaparecidos, suas famílias nem sequer puderam enterrá-los. Durante 21 anos, nós tivemos prisões ilegais, tortura, exílio, milhares e milhares de pessoas reprimidas sem qualquer tipo de crime tendo sido cometido. Durante 21 anos, nós tivemos uma tirania de generais que é aplaudida pelo seu líder, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi votar pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele relembrou um torturador conhecido, um dos grandes chefes da tortura, Carlos Brilhante Ustra. A ditadura foi essa, de 21 anos, que é permanentemente homenageada por você, pelos seus colegas no PL, por vocês do PL, por vocês bolsonaristas, pela extrema-direita. Galera, quando não se tem argumento, só se resta concordar e abaixar a cabeça. Tá certo, aí ele acertou, é um dos melhores momentos do debate. Quando ele vê que ele é ignorante, abaixa a cabeça e aceita a sua ignorância. A infiltração do crime organizado no governo Lula, as relações criminosas entre o governo Lula e o PCC, eu trago esses fatos pra você e você caga literalmente e quer discursar sobre soberania. Então, não é pra isso que eu vim. Eu vim pra fazer perguntas e obter respostas. Pra responder as suas perguntas. Eu respondi todas as suas perguntas, vou continuar respondendo. Vou te pedir. Pô, cara. Se aqui ganha mais de 40 mil reais, é deputado federal, mama na teta do estado e tá preocupado porque o Breno Altman, ele não trouxe provas da suposição dele que o Lula tem envolvimento num crime organizado. Gente, onde vai parar essa loucura mental com os bolsonaristas, né? Você tem falado em defesa da liberdade de expressão. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre um comportamento seu, porque eu quero entender a lógica. No dia 6 de agosto, você estava sendo entrevistado pelo jornalista Guga Noblat acerca do tarifaço de Trump contra o Brasil. Em um certo momento, sem que o jornalista tivesse te ameaçado ou te agredido, você o empurrou e o agarrou pela nuca. Essa é a liberdade de expressão e imprensa que você defende, a moda de esquadrões fascistas? Essa pergunta. Se você prestasse atenção na resposta do Guga, você não ia dizer que houve agressão, até porque ele declara que não houve agressão nenhuma. Todas as vezes que ele se colocou de forma muito extrema pra cima de mim, eu simplesmente afastei ele de mim. Não é agradável, sabe? Homem não gosta dessa proximidade de outro homem. Isso é bem básico. Sobre o ponto que eu coloquei pra ele, é o ponto que tá sendo colocado no chat, foi colocado no Instagram de vocês e é colocado pela esquerda o tempo todo contra mim, dizendo, você é feminicida, você matou a sua namorada. A esquerda tem esse nível de falta de honestidade intelectual. Eu tomei 6 tiros, cara. Fui vítima de uma tentativa de homicídio por uma pessoa que tinha doença mental. Isso foi comprovado por uma investigação da Polícia Civil, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário. Eu nunca, presta atenção, para com esse sorrisinho, porque isso aí é uma merda, tá, cara? Você respeita o que aconteceu comigo, respeita que eu fui vítima, tá? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de processo contra um promotor de justiça que foi no podcast. O caso do Bilinski tem furos, não tem furo nenhum. Seja honesto, faça sua pesquisa, olhe o processo. O que você vai ver? Exatamente isso. Só que a esquerda, ela usa isso pra me colocar numa posição de desvantagem, porque eles não têm nada, eles não podem falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu não trabalho, que eu sou vagabundo. Então eles inventam uma coisa, inventam o quê? O caso do Bilinski não é isso. É isso que eles defendem. Tá aí no chat um monte de gente burra que cai na conversa da esquerda, que são só vocês que falam isso. Você é feminicida, você é agressiva. Eu não tenho minha boca sobre isso. Pessoal, eu tô explicando a conclusão do debate, tá? Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu estudei perguntas sérias sobre o que pode ser feito pelo Brasil. Eu trouxe dados, eu trouxe números, eu trouxe investimento. Eu trouxe... Realmente... Começa a desabafar sobre o que aconteceu com a ex dele e ele, que quase se pegaram lá e foram de arrasta pra cima, ela foi, ele não, e a culpa é do Breno, que em nenhum momento no debate falou desse assunto, né?
informação, né? Pra concluir a verdade. E esse é o grande problema da direita, né? Esse apego que a gente tem à verdade. Esse apego que, infelizmente, é o que ao mesmo tempo faz com que a nossa verdade seja reconhecida pelo povo, mas faz com que a esquerda tenha tanto poder de sedução de muitos de vocês jovens que estão aqui acompanhando. Eu vi o podcast Três Irmãos deixar de ser uma coisa pra ser um podcast de meninos infantis de esquerda. Não tô falando de vocês. Isso, sim, sabe? Tem uma galera da direita que veio aqui, recente teve um cara que veio também. Pô, o chat do Três Irmãos é de esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é nada contra vocês. Eu falei, pô, a gente é amigo desde. Como é que é? Araguari. Você entrevistou na gente, foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo. Vocês lembram disso? A primeira vez. Ainda bem que você é um cara grande, senão você correu o risco de pegar pela nuca, hein, pô. Não, olha que comentário idiota, cara. Ah, vamos lá. Ó, eu agradeço, de verdade, de coração. Mas eu vou ser sincero com vocês, entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu. Acabou o tempo dele? Assim, Deixa eu só... é ruim, é chato. Então não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa, pra mim acabou. É fora do seu tempo. Tá. Vamos lá. O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. Bom, eu não vou ter meu tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi nenhuma vez, cara. Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, não? É cínico. Tem coisa que a gente aprende. E o Breno Altman terminou falando a verdade, que o avô desse rapaz, que ele se orgulha de ter participado da Segunda Guerra, era nazi. Inclusive a divisão que ele defende, o Belinsky, porque ninguém tem culpa dos parentes, mas ele defende essa história do avô, foi uma que eliminou 2 judeus, porque o Breno Altman é judeu, da família do Breno Altman, 2 tias-avós dele. Então o cara revelar isso à tona mostra exatamente o que foi o debate, um debate bem equilibrado. Ora o Breno batia, ora o Belinsky apanhava. E você, o que achou do debate? Deixa no comentário. No parlamento, entrando a ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Foi muito bacana. Eu tenho meu tempo, bora. Tá bom, fala aí o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim, tem. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Belinsky se retirado como se retirou, é muito importante pro debate político atual entendermos alguém que se identifica, entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galician foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou o bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galician não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galician nunca foram ucranianos. Sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galician fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galician e ele mentir sobre a divisão Galician diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não tô aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galician, quando ele mente sobre a divisão Galician não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galician, quando ele diz que a divisão Galician foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Peniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galician é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galician está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Galician, exatamente onde combateu o avô de Belinsky, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Vladimir Zenarzievski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belinsky, ao defender a divisão Galician e mentir